Hoje vamos falar sobre transcomunicação instrumental e conversar com uma escritora, pesquisadora especialista no assunto, Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi, muito obrigada por mais uma vez estar no programa Ecumenismo, e aqui na Rede Mundial de Televisão, onde nós te recebemos como numa grande família. Eu agradeço muito pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. A gente já pôde, aqui na Rede Mundial de Televisão, falar sobre a transcomunicação instrumental, mas eu acho que é muito propício a gente voltar um pouco, até por uma questão didática, né? O que vem a ser a transcomunicação instrumental, como ela funciona? Olha, a transcomunicação são os contatos entre o nosso plano físico e outros planos dimensionais, através de equipamentos eletrônicos, né? Sobretudo computador, telefone, gravador, rádio, televisão, tudo. E como você começa a pesquisar a transcomunicação instrumental? Você diz Conta um pouco da sua história. Tá. Olha, eu comecei fazendo uns 18 anos, mais ou menos, e naquele tempo, claro, a gente não tinha nenhuma orientação, nenhuma dica de como começar. A gente sabia que o fenômeno era possível e nós fomos inventando o nosso jeito. Então a gente começou de uma forma que hoje nós sabemos que é totalmente errada, né? Por isso que a gente até hoje procura ensinar as pessoas a forma mais prática para ir direto, né? Queimando etapas que nós tivemos que atravessar no passo a passo, né? Então a gente começou a gravar há 18 anos atrás, levamos uns 2, 3 anos para obter os primeiros contatos e assim que começamos a melhorar de pouco em pouco até chegar no ponto em que a gente está hoje. Você já havia feito alguma pesquisa sobre transcomunicação? O que já tinha acontecido no Brasil, por exemplo, em torno disso? Não, nessa época a gente praticamente abriu caminho. Aqui no Brasil tinha saído um livro que se chamava Telefone para o Além, na década de 70. E umas 3, 4 pessoas acabaram se interessando. Dentre essas pessoas, a escritora, que agora é falecida, Hilda Hilst. Ela foi uma das pioneiras, mas eles tinham tão pouco apoio na época que pouco se desenvolveu a transcomunicação. Então teve isso, mas digamos que a coisa foi realmente esquentar vários anos depois. E muito interessante. Você começa esse trabalho sozinha? Aqui no Brasil muitas pessoas gravam, né? E eu sei que muitas pessoas têm muito interesse. É até por isso que a gente está lançando um livro novo que justamente ensina o passo a passo para as pessoas gravarem. Porque a gente observa que muitas pessoas sofrem muito pela perda de um ser querido, né? Sobretudo pais que perderam filhos, a gente reconhece que é uma das piores dores que a pessoa pode atravessar e enfrentar na existência dela. É uma dor que não passa, né? Entra ano, sai ano e aquela coisa pega. A perda de pai, de mãe, de irmão, sabe, com o tempo vai amenizando, mas a de filho não, né? Então são tantas as pessoas que sofrem tanto por causa disso, e porque a gente não consegue ajudar tanta gente como a gente gostaria, que a gente está ensinando para que as pessoas possam não só fazer os contatos, mas ter a prova por si. Que eu acho que é a mais forte de todas, né? É verdade. E quando surgiu a ANT, isso? A ANT. A ANT. Então, logo no começo, a gente percebeu que seria muito útil a gente formar uma associação, que acabou se transformando na Associação Nacional de Transcomunicadores. Hoje a gente tem mais ou menos umas 1.800 pessoas no nosso cadastro e tal. E são pessoas que gostam do assunto, algumas gravam, outras pesquisam, estudam, enfim. Mas é importante porque forma uma massa crítica significativa de pessoas interessadas. E 1.800 é um número bastante relevante para um tema que é um tema um pouco difícil, né? Novo também, é um tema novo, né? Digamos, talvez não muito divulgado. Não, bastante, é verdade. Talvez, digamos que as primeiras tentativas e bem-sucedidas já ocorreram desde a década de 50. Ela teve, digamos, um início mais forte na Europa, né? Embora tivesse já acontecido coisas importantes no Brasil. Imagina que na década de 20, existe até um livro que aborda isso, que é onde um autor, um pesquisador, gravava telefonemas. Ele recebia telefonemas, naquele tempo não tinha como gravar. Né? Mas ele era extremamente bem sucedido na década de 20, ou seja, muito anterior ao que aconteceu na Europa, que veio ocorrer 30 anos depois. Mas essa parte dos anos 20 ficou totalmente relegada, entendeu? Então é como se fosse um assunto novo, mas não é novo, mas
parece, né? Parece novo. E quando se inicia esse movimento na Europa, para a gente entender um pouco o aspecto histórico até das pesquisas de transcomunicação, em que bases, como ocorreu? Olha, foi assim, na década de 50, por incrível que pareça, foram 2 padres, imagina, padre, que começaram, eles estavam fazendo uma pesquisa de canto, tipo canto gregoriano, essas coisas. E naquele tempo, os gravadores não são nem de longe o que é hoje. Era uma coisa muito difícil. Parece que eu não conheço esse tipo de equipamento, mas era alguma coisa assim, tipo um aramezinho que rodava e tal, e que ia gravando, devia gravar com uma péssima qualidade. E esses 2 padres estavam fazendo essas tentativas e toda hora o raio do arame rompia. E eles já estavam danados, né? E um deles, sabe, mentalizou o pai e tipo assim, ai pai, me ajuda. Mas assim, completamente à toa, né? E quando ele foi ouvir aquela gravação pequena, que toda hora rompia, ele ouviu a voz do pai, dizendo, aqui estou, meu filho. Bom, o padre quase caiu das pernas, né? E dali por diante foi que eles levaram isso para o Vaticano aprovou, e ali por diante já começaram a surgir outros interessados. Então foi na Europa dessa forma que surgiu. Até chegar, então, no Brasil. Você trouxe bastante coisas para a gente ver. Hoje eu trouxe áudios, né? Mais áudios. A gente também tem uma parte importante de imagem, sobretudo a aparição de muitos falecidos. E isso é uma coisa importante, porque eu acho que talvez, até corroborando com as ideias do irmão Paiva, que sempre fala das humanidades e tudo, né? Verdade. Eu acho que talvez seja das raras vezes que na história a gente está tendo a oportunidade de ver, de fato, os falecidos, né? Porque isso ainda é uma raridade. E a gente tem trabalhado um pouco nessa linha. Primeiro porque é uma forma de trazer o consolo, né? Você imagina o que é um pai que perdeu um filho, ver esse filho que ele está bem, né? É uma coisa surpreendente. Inclusive, conserta a noção de eu perdi meu filho, né? Exatamente, eu acho que até... Porque a gente sabe que não há perda no processo da morte, não há perda. Com certeza. Inclusive até uns áudios que eu trouxe até do meu marido, porque meu marido faleceu agora, está fazendo praticamente 1 ano. E eu acho que é a primeira vez até que eu estou falando isso em público, o fato de talvez hoje mostrar um pouco para as pessoas que há uma diferença entre você ter uma perda desconhecendo a realidade da sobrevivência, e a outra é você saber que a sobrevivência é uma verdade. Então, por exemplo, quando eu escuto a voz do Fernando, reconheço a voz dele, me deixa de tal forma tranquila, que às vezes eu penso, puxa vida, eu devia estar triste, mas eu não consigo ficar triste, porque eu tenho tanta certeza, né? Eu sei que ele está bem, então é uma outra forma de você encarar a morte. Percebemos que não há barreiras, né? Exatamente, quer dizer, é uma passagem mesmo, é como se ele estivesse viajando para a Europa e ficando lá um tempo, e a certeza que hoje a transcomunicação consegue passar de que você vai reencontrar a pessoa. Então, isso para pais que perderam filhos, ele pode pensar assim, olha, eu vou ficar sem ver meu filho mais 20 anos, mais 30 anos, qualquer coisa assim, mas eu vou ver. Então, isso te renova a vida, entende? E assim, está aí, né? E se está se comunicando, está perto. Sim, né? Verdade, Ali está no coração, exato. O sentimento está perto também. Sim. Né? Numa dimensão diferente, mas muito próxima da nossa. E talvez até mais perto do que a gente imaginava. E isso é muito importante porque, sabe, tem muita coisa por trás de tudo isso. Quer dizer, tem a sobrevivência após a morte, tem o apoio que eles possam nos dar, o apoio que nós podemos dar a eles, o quanto eles podem nos ensinar a ter mais paciência com tudo isso e, sobretudo, a gente passar a aceitar. Porque eu noto, como eu recebo muita procura de pessoas que perderam pessoas, a gente nota que há uma dificuldade das pessoas aceitarem. E eu diria que talvez eu aceito um pouquinho melhor a perda do meu marido por causa da transcomunicação. Então é o tipo da coisa que talvez com o passar dos anos se torne uma coisa mais comum e as pessoas sofram menos, né? O que é bastante importante. Com certeza. A gente quer isso. E tudo isso nos faz lembrar a afirmativa do escritor Paiva Neto: os mortos não morrem.